Olá, queridos amigos homens e mulheres de prata. É com imenso prazer que eu vou falar hoje com o Dr. Roberto Gaspar. Né? Tá certo o nome? Isso aí. Acertei, né? Eu já te chamei de tudo. Perfeitamente. É um especialista em holding familiar. Muita gente pensa que se planejou direito, cuidou do seu patrimônio e às vezes tem detalhes que a gente passa despercebido. Né? E aí o Dr. Gaspar vai falar um pouquinho para a gente, né? Além da sua vida, dos seus hobbies, vai contar para a gente os cuidados que a gente deve ter com o nosso patrimônio e como formatar tudo isso na nossa vida. Isso aí, Cuca. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Muito boa tarde a você e aos nossos ouvintes. Esse assunto é um assunto muito importante no dia de hoje. Poucas são as famílias que realmente se preocupam com a sua família o dia que você não estiver mais aqui. Antes de mais nada, para estar falando aqui hoje com você, além de advogado, eu sou pai, eu sou filho, eu sou esposo e eu me preocupo com a família. E é verdadeiramente em se preocupar com a família é que eu peguei esse assunto com bastante carinho, com bastante cuidado, para levar essa notícia para as famílias. Porque poucas são as pessoas que falam nesse assunto hoje. Você tem ouvido bastante sobre esse assunto? Então, a gente escuta, mas não tem nada detalhado. Qual o primeiro passo que a gente tem que ter? Quais os primeiros cuidados? Em que momento da vida que, o meu patrimônio de uma maneira segura e fácil de ser entendida? Essa pergunta é muito importante. As pessoas me dizem exatamente assim: Dr. Roberto, quando que eu devo fazer uma holding familiar? Eu digo, o primeiro momento é enquanto você estiver aqui. Porque o dia que você não estiver mais, é inventário. Inventário é caro, leva mais de 40% do seu patrimônio embora. Né? Aquilo que você levou uma vida inteira suada, trabalhando, um descuido, o Estado leva grande parte do seu patrimônio embora. Bom, mas como é que a gente começa tudo isso? Primeiro, a holding familiar, quando a gente fala em holding familiar, a gente pensa em algo muito complicado. E na verdade não é, é algo muito simples. Porque tem algumas restrições dentro da família mesmo, eu vejo. Dentro da família, exatamente. Você não gosta, ninguém gosta de falar no dia de amanhã, o dia que eu não estiver mais aqui. Sabe por quê? Parece que atrai coisa ruim. Não, não fala nisso. Então, é um tabu a ser quebrado. Tratar do planejamento patrimonial é algo que você tem que sentar com a família e conversar em vida. Eu concordo, mas eu acho que tem algumas restrições assim na própria família mesmo de dividir seu patrimônio, não tem? E aí o grande quê da história. Porque muitas pessoas conhecem hoje como é que ela faz um adiantamento de legítima, como é que ela faz um adiantamento de patrimônio em vida. Todo mundo corre para o cartório e faz uma doação em vida. E é ilegal isso? Não, é perfeitamente legal. Só que não é a alternativa mais correta. Sabe por quê? Porque quando você faz uma doação em vida, o primeiro ponto, você perde o controle do seu patrimônio. Você não é dono mais. É verdade. O que é que acontece? A pessoa vai dizer, não, mas eu fiz com reserva de usufruto, cláusula de incomunicabilidade, inalienabilidade. Meu amigo, o patrimônio não é seu mais. Você pode usar o que for, mas não é seu. Pode usar, pode fruir, mas o patrimônio não é seu. E sabe o que acontece muitas vezes, já aconteceu muitas vezes no meu escritório? Aquele senhorzinho, aquela senhorinha que doou seu patrimônio, que construiu com uma vida inteira, que doou para o filho, aí num estado avançado precisa vender aquele patrimônio para cuidar da própria saúde. E aí não tem problema com o filho, mas tem os terceiros, genros e noras. E eles vão dar pitaco na hora de vender, eles vão falar assim, não, é influência natural, né? É dos seus netos, não é mais do filho, é dos netos. O que vai deixar o quê para os meus filhos? Né? Você entendeu? Só que o pai que trabalhou uma vida inteira para construir esse patrimônio e necessitou disso agora para a sobrevida dele, muitas vezes não consegue. Bom, e como é que funciona para proteger tudo isso? De uma maneira simples. De uma maneira simples é assim. Você pega todo o seu patrimônio, primeiro você passa por o que nós chamamos de 3 pilares. O que são esses 3 pilares? Nós chamamos de seção de viabilidade. O que é essa seção de viabilidade?
é quando você chega num profissional especialista nesse assunto e ele vai te entender e vai dizer o seguinte: ah, vem aqui, vamos fazer a sua holding. Não, não é assim. Se ele fizer isso, ele está pegando algo de prateleira, algo que já está pronto e que não vai atender a sua família. Primeiro ele tem que ouvir. Não tem manual, né? Não tem manual. Não, eu costumo dizer que a holding familiar realmente que vai favorecer a sua família, ela é a sua verdadeira digital. É aquela que foi desenhada para você. Então, o primeiro ponto, você vai ouvir aquela família, vai entender todas as necessidades da família. Entendeu as necessidades, os problemas, os anseios, o que aquela família verdadeiramente quer com o sistema de holding familiar. Para depois você ir para a questão patrimonial. A questão patrimonial é muito simples. Tem muita resistência para a formação? Muita resistência. E o que mais impede, assim? Olha, o que mais impede são, muitas vezes, filhos que não dão a devida atenção para o cuidado que o pai está tendo em constituir um sistema de holding familiar, porque quando o patriarca procura isso, ele procura isso muitas vezes não é por economia tributária. Muitas vezes não é. Existe também economia tributária. Existe, sem dúvida. Mas eu digo o seguinte, tem pais que conhecem os filhos que têm. E eu já tive clientes no meu escritório que chegaram e disseram o seguinte: doutor Roberto, eu não estou preocupado quanto vai custar, o quanto eu irei gastar. Eu conheço os filhos que eu tenho e eu quero tranquilidade o dia que nós não estivermos mais aqui. Eu não quero que eles briguem por causa de todo o patrimônio que nós construímos para conforto deles. E eu sei que eles vão brigar. A maior resistência é essa. Porque tem muito conflito familiar. Muito conflito familiar. A gente vê que o que acontece quando não é criado um sistema de holding familiar? As famílias se acabam. Anos de trabalho, de construção de patrimônio viram pó. E não é muito difícil, melhor não ter nada, né? Melhor não ter nada. Eu optei por essa, não ter. Mas a gente, por que é que a gente trabalha tanto? Porque a gente tem verdadeiro amor pela nossa família, porque a gente quer que as pessoas da nossa família não passem por eventuais dificuldades que nós passamos. Ou na nossa geração, inclusive, que a maioria começou, né, tendo que gramar muito. Lá de baixo. Construir um patrimônio com muito suor. Eu digo o seguinte, olha, nós estamos numa geração que nós estamos deixando patrimônio para a nossa família. Nossos pais construíram, nós estamos construindo e nós estamos deixando o patrimônio. Então, muitos de nós talvez não tenham passado ainda por um processo doloroso de inventário. Aquele que faz com que a família realmente... Então, aquele que faz com que a família realmente se divida. Eu já tive processos de inventário onde, no final, quando nós conseguimos conciliar a família, a senhora de 78 anos não conhecia a neta de 12. Há 12 anos ela não via a neta. E o pedido que ela me fez na sala do escritório, para o filho que estava do lado: eu posso conhecer a minha neta? Nossa, esse cara não ia receber um tostão. Então, mas ela abriu mão de todo o patrimônio dela. E olha só, esse caso é um caso super briga interessante. Familiar é uma coisa triste. Esse caso é um caso super interessante, porque após resolver isso, a família toda entendeu o problema que passou e nós fizemos uma holding familiar que resolveu o problema da família inteira. E isso organizou todo o patrimônio da família, nós conseguimos criar uma governança, porque eles viram que 12 anos de briga era muita coisa e muito patrimônio. E perderam muita coisa no meio do caminho. Muito patrimônio tinha ido embora. Muita coisa foi embora. O que acontece quando você falou um pouco atrás, deixa eu voltar, você falou, o avô construiu, nós estamos fazendo e vamos deixar para o filho. Tem, nessa segunda etapa aqui, tem muitos de nós que detonaram todo o patrimônio do pai. Já foi embora. Eu digo uma coisa... E se tivesse, acho que até um planejamento aqui atrás, pudesse mudar um pouco, que cada um perde o seu, né? Na verdade, o que a gente tem que fazer hoje em dia, e eu divulgo isso todos os dias que eu posso, né? Eu tomei isso como missão de vida, realmente. Porque se você não divulga para a família brasileira, se ela não tem conhecimento que o inventário é um problema, que tudo que ela construiu vai embora se ela não tiver um planejamento, isso realmente vai acontecer. Então a gente tem que divulgar isso para as famílias. Detectando o problema, você vai buscar a solução. Ok. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Quem são as pessoas que você
Sheila, que procurem? Que modelo de família que você acha que deve te procurar? É claro, você tem mais patrimônio, mas em que momento você acha que deve, opa, ficar atento e procure um especialista que não seja de manual, né? Especialista como Não você. pode ser. Um especialista que tem uma visão mais holística da coisa, que nem você. Se fosse alguns meses atrás, eu diria para você o seguinte: somente pessoas que têm patrimônio acima de 2, 3 milhões de reais. Mas eu não sou aquela pessoa que escreve na pedra. Eu escrevo a lápis, se eu tiver errado, eu vou lá e apago. A lápis, quanto tempo não escuta Né? essa Então, palavra? mas a gente escreve a lápis, né? Eu sou do tempo que escreve a lápis ainda. A gente vai lá e apaga. Eu também. Tá certo? Eu diria para você que o melhor sistema de holding a ser construído é aquela pessoa que ainda não tem patrimônio. Isso que eu queria ouvir. A pessoa que está formando o seu patrimônio, porque é uma mudança de paradigma. Você tem que parar de ter bens imóveis no seu CPF, porque o CPF morre. E quando ele morre, o Estado vai tributar. E eu acho que além disso tudo, de tributos, você condiciona a família a ser profissional numa coisa que foi construída através de negócios. Sim. Né? Se pensar a herança, não foi construída, qual for a geração, sempre teve um negócio por trás. Teve um CNPJ por trás. Às vezes a gente fala de patrimônio, as pessoas pensam somente em imóveis. Mas não é só imóveis. Hoje em dia o nosso patrimônio é dinheiro, aplicações financeiras. Muito. A grande maioria da nossa população hoje está investindo muito. Dinheiro gerando dinheiro. Também temos... dinheiro trabalhando, né? Dinheiro trabalhando, não é dinheiro parado. Né? Nós temos empresários, nós temos redes de empresas que sustentam a família. E tudo isso é patrimônio. Né? Não é patrimônio imobilizado, é o patrimônio que faz girar a economia. E gera receita, de uma maneira. E gera receita. Tudo isso bem coordenado não traz problema. Tudo isso mal coordenado vira pó, acaba em nada. Por quê? Porque tem muitas empresas, e a grande maioria delas são empresas familiares. Só que o que acontece? Se não houver uma coordenação dentro dessa empresa, um planejamento, o seu sócio não vai acertar o herdeiro do outro irmão, que era sócio. O que é vagabundo, que é drogado. Exatamente. E aí toda aquela mordomia, aquele bem-estar vai acabar. E a sua empresa vai sair do seu âmbito familiar. Então, para isso existem essas grandes estruturas. E foi justamente dessas grandes estruturas que nós trouxemos isso para o âmbito familiar. Nós pegamos a lei de SAs, nós trouxemos o que é feito nas grandes empresas e trouxemos isso para a família, para que ela não pudesse passar por uma empresa familiar e acabou. É uma empresa, por isso que nós chamamos de holding familiar. Agora, você me perguntou, e eu vou te responder uma coisa. A holding familiar é só uma empresa? Então é muito simples. Pego meus bens imóveis, coloco dentro de uma empresa e acabou? Não. Isso é fake holding. Isso é aquele produto de prateleira que o cara pega a empresa lá, joga o patrimônio lá dentro, não passa no registro de imóveis, não se acerta com a prefeitura, porque tem recolhimento de ITBI, né? Existem formas de você ter a imunidade do ITBI, que a gente não vai entrar no detalhe aqui agora. Melhor não. Existem formas, porque senão o assunto é longo. Não é. É uma coisa delicada para muita gente. É uma coisa... Se não tiver tempo... Não tiver tempo, não adianta. Né? Uma pena. Então, mas eu digo que holding familiar, como você me perguntou, ela é um sistema. E qual é esse sistema? O sistema que melhor atende a necessidade de cada família. Pode atender a sua, mas pode não atender a minha. Tailor-made, né? Ele desenhado. Esse é o sistema que mais vai atender. E você tem sentido que hoje as famílias brasileiras têm optado por holding ou não? Como é que está aí a demanda desse trabalho? Olha, a grande parte da família brasileira informada tem optado pelo sistema. E a gente, porque não é só patrimônio, empresas novas podem vir a surgir. Não é só patrimônio. Por exemplo, eu sempre trabalhei na área empresarial e eu tenho muitos clientes empresários, né? E clientes que sabem que eu atuo na área empresarial e nos últimos 8, 10 anos eu me especializei na área de planejamento patrimonial visando a melhoria da família brasileira. Os clientes me diziam, Roberto, mas eu só tenho empresa, então para que serve isso para mim? E eu falei... Bom, só de tributo já melhora um monte, né? Eu disse para ele, você não entendeu a dinâmica da coisa. A sua empresa não é o que sustenta a sua família? Não é o seu patrimônio hoje em dia? Eu falei, então
Nós só precisamos estruturar isso para que a sua família, quando você não estiver mais aqui, continue a gerir o seu negócio. E nós temos muitas famílias que não tem aquele Não é herdeiro, né? Não é herdeiro, é sucessor. Sucessor. Quando você tem herdeiros, os herdeiros eu digo que eles são verdadeiros gastadores de fortunas. Os sucessores não. Eles ajudam a construir e É o que eu falei antes, que os caras detonam. eles são multiplicadores de patrimônio. Porque as pessoas são treinadas para isso. Elas participam do dia a dia, daquela formação Entende patrimonial. que é necessário fazer isso. Entende e sabe. Mas existem famílias que, por exemplo, o pai é agricultor. Por exemplo, a minha família é toda de agricultor e eu sou advogado e está tudo bem. Mas eu tenho um sucessor lá na fazenda que toca isso e está tudo bem. E eu sei porque eu cresci Que ali região que você é? nesse momento. Eu sou da região de Assis, Palmital ali. Ah, que legal. Né? Final da Desculpa. Castelo Branco. Não, é tranquilo. Acho que nós estamos aqui para partilhar um pouco É da legal nossa você colocar vivência, um pouco da sua experiência da nossa pessoal. experiência. Eu vou dizer uma coisa para você, que a minha filha que nos assiste, ela falou, pai, conta a sua história, por que é que você começou a fazer holding familiar? Que é um rolo danado a nossa. Então, e sabe por que é que foi que eu comecei a fazer holding familiar? Porque o meu pai sempre me disse o seguinte, olha, eu estou cansado de ver um monte de amigos meus que eram muito melhores de condição que eu e que hoje os filhos não têm nada, passam fome, trabalham, lá no interior família. É assim, trabalham de boia fria, né? Aquele cara que come a comida fria. E tinham patrimônios. Mas isso é muito comum, né? Muito comum. E aí ele me disse o seguinte, olha, eu quero deixar tudo planejado para vocês, só tem eu e meu irmão. Eu vou doar tudo que eu tenho já para você e para o meu irmão. Eu falei, não vai? Não, mas eu vou. Ele falou, mas eu formei você advogado para quê? Para resolver um problema que você não está vendo. Eu falei, pai, eu não acho isso seguro. Eu falei, olha, se você passar o patrimônio para mim e para o meu irmão, e o dia de amanhã o senhor precisar vender, e eu não quiser, o senhor vai conseguir me obrigar a vender? Aí ele não é bobo. Já entendeu, opa. Ele já entendeu o recado. Eu falei, ó, a hora que é esse o seu desejo? A hora que eu achar algo que realmente eu acho que atende o seu desejo e não lhe traga prejuízos, né, eu vou fazer. E eu comecei a procurar, fiz um curso aqui, um curso ali, fiz diversos cursos de holding, até que eu conheci o time Holding Brasil, que é o melhor time de holding Brasil, eu vou dizer, não é do mundo, mas é do Brasil mesmo. Que legal. Né? Segurança. É um time, segurança, profissionais sérios, profissionais que estudam todos os dias para proteger a sua família, a família sua que está nos assistindo. Que bacana. Aí eu cheguei para ele e falei, achei o que você queria. Ele falou, beleza então. E o primeiro sistema de holding familiar, antes de oferecer para qualquer cliente, foi o da minha família. Porque casa de ferreiro, espeto tem que ser de aço inox. Não de pau. Não pode ser de pau. E a partir desse momento, todos os dias eu divulgo na internet. Olha, o inventário é caro, o inventário vai levar o seu patrimônio, faça um sistema de holding familiar, procure informação. É isso que a gente tem que fazer. Que legal. Para encerrar, passa uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, que você acha assim que é importante, com essa leveza que você contou e a facilidade de se encontrar com montar uma holding, perdão. Eu vou dizer o seguinte, se você chegou aqui, acho que a gente está aí há mais de 30 minutos falando num assunto que é um assunto chato, mas é um assunto de extrema importância para a sua família. Se você que está aqui nos ouvindo, se isso tocou você de alguma forma, conversa com a sua família, procure um profissional especialista para fazer o seu sistema de holding familiar. Aquela pessoa que vai desenhar, que vai te atender na sua necessidade familiar. Para quê? Para que o dia que você não estiver mais aqui, a sua família, naquele momento de horror, que sempre é um momento duro, não passe pela necessidade de ter que dispor de um patrimônio que ela sabe que você levou a vida inteira para construir e não conseguiu. E ter que vender o patrimônio para muitas vezes nem conseguir levar ele até o final. Então, o que eu recomendo para você? Se você não fez isso ainda,
procura se informar e faça o seu sistema de holding familiar, porque você vai estar beneficiando as pessoas que você ama. Tá vendo? A gente acha tão difícil e não é. É encontrar pessoas, além do Dr. Roberto, devem existir outros, mas o Dr. Roberto veio aqui de coração mostrar pra gente como é importante e como é simples se a gente tiver um pouquinho de visão de proteger a família. É isso? Esse é o ponto mais importante. Só quem ama a sua família busca proteção para que ela não passe por dificuldades. Roberto, muito obrigado. Mas antes eu queria te dar uma lembrancinha da Água Prata. Que legal! Que são Água Prata. São os mixers, são as tônicas, Isso aí. mais Clube Se Soda. você não tomou Água Prata ainda, toma. Porque essa eu tomo em casa. Ela é muito boa. Inclusive, um agradecimento especial à Água Prata e a Sicredi, que gentilmente cede seu espaço para a gente gravar mais esse episódio fantástico com o Dr. Roberto Gaspar. É isso aí, pessoal. Beijo no coração de vocês. Tenham uma ótima tarde. Em família sempre. Acho que é hora de vocês sentar e conversar com a sua família sobre esse assunto tão importante que é a holding familiar. Obrigado, Roberto. Fica com Obrigado a Deus. você, Cuca. Um abraço a todos. Homens de Prata, uma geração de valor.